Olá, bem-vindo ao primeiro Electric Talks, dedicado ao tema das cidades inteligentes, sustentabilidade, energia e mobilidade. Para esta primeira conversa, vamos falar com Luís Pinho, diretor-geral da Helexia Portugal. A Helexia é uma multinacional francesa presente em Portugal desde 2016 que aposta na transição energética como fator determinante para a sustentabilidade. Com a combinação do binómio economia e ecologia, ajuda as empresas no caminho da redução da pegada ecológica, redução do consumo e custos energéticos. A energia limpa é encarada de forma integrada, seja na produção, utilização e gestão, para que a descarbonização seja um fator de competitividade. Atualmente, no autoconsumo solar, tem uma potência acumulada de 18,3 MW, que produz 33 GWh de energia limpa, permitindo evitar mais de 15 mil toneladas de CO2 e gerar poupanças de 1,1 milhões de euros para os clientes. Em construção e carteira estão mais de 30 MWh a juntar ao portfólio existente. Luís, bem-vindo a esta primeira Electric Talks. Olá, Adelino, bom dia. Obrigado por esta oportunidade. É sempre bom falar de energia. Acho que no espírito de todos os portugueses está a questão relativa ao preço da energia. Têm sido batidos os recordes de custos de produção e todos receamos o impacto que terão nas nossas casas, mas também nas empresas e na atividade económica. Quais é que são os motivos para esta situação? Efetivamente, temos vivido tempos estranhos, atípicos. Há várias condicionantes que estão a gerar estes aumentos de preço. Eu diria até que estamos a falar de uma tempestade perfeita. Temos, por um lado, uma menor produção de energia das fontes renováveis, solar, eólico e hídrico, fruto das condições meteorológicas. Depois temos, em paralelo, o aumento explosivo do preço do gás e das licenças de emissão de CO2, que são muito relevantes, e há algumas condições para isso, posso falar um bocadinho sobre isso. E depois temos também, de forma generalizada na Europa, o fecho de centrais de produção de energia a carvão e também o fecho de grande parte da capacidade nuclear alemã. Portanto, é esta combinação toda que faz com que, associado ao efeito que nós temos, que estamos a viver neste momento na Europa, por força da pandemia, um consumo, uma procura de consumo que é de certa forma errática e coloca alguma indefinição nos mercados quais são as reais necessidades de energia. E, portanto, é tudo isso que está a gerar estes aumentos de preço de energia. Eu diria que o mais importante neste momento será efetivamente o gás, porque são as centrais de gás ou de ciclo combinado que estão a ser usadas para complementar ou para ajudar o sistema elétrico nacional a dar resposta às necessidades de pico. Como o gás subiu muito de preço, isto tem a ver com o aumento da procura, com a diminuição da oferta, mas também questões mais geopolíticas com a Rússia, nomeadamente com o pipeline, com o Nord Stream 2 que atravessa a Ucrânia e, como nós sabemos, temos visto nas notícias, a Rússia está-se a posicionar de forma militarmente perigosa na Ucrânia e, portanto, é essa pouca oferta de gás que tem aumentado também o preço de gás e, portanto, é esta tempestade perfeita que nos está neste momento a provocar preços assustadores de energia. Mas poderá ser um bocadinho sazonal, ou seja, as necessidades de energia são diferentes ao longo do ano, estamos ainda no inverno, não é? É natural que isso possa aliviar um pouco agora nos próximos meses? Eu não sei se será efetivamente nos próximos meses. As projeções, elas mudam a cada dia, eu diria quase a cada hora. Eu diria que, tendencialmente, os preços de energia voltarão a preços que nós conhecíamos há um ano ou há um ano e meio. Porquê? Porque temos uma incorporação cada vez maior de fontes de energia renovável e que vão compensar o fecho de centrais a carvão, como o Pego, como Sines, mas como outras na Europa, e também o fecho de grande parte da capacidade nuclear alemã, e a incorporação de fontes de energia renovável que têm um preço marginalmente mais baixo, vão acabar por forçar os preços para baixo. Dizer também que tudo isto é, de certa forma, potenciado pela forma como o mercado em Portugal e Espanha, o MIBEL, funciona, mas de certa forma replicando aquilo que acontece noutros mercados, que é um mercado marginalista, ou seja, é a última capacidade necessária a entrar para suprir as necessidades do sistema elétrico nacional que define o preço para todos os outros. Isto quer dizer que as primeiras fontes de energia a entrar no sistema elétrico nacional, mesmo que tenham um custo zero, se a última capacidade a entrar no sistema tiver um preço de 300 euros por megawatt-hora, todas as outras anteriores vão receber 300 euros por megawatt
outrora. Portanto, eu antecipo que mais tarde ou mais cedo, se calhar mais cedo, haverá uma discussão mais profunda sobre o método deste mercado marginalista, por forma a que estas capacidades que são necessárias para assegurar o funcionamento em contínuo e estável do sistema elétrico nacional não impactem de uma forma tão, eu diria, violenta o preço de todas as outras fontes de produção. Ok, isso leva-me à próxima pergunta, que é: a descarbonização na produção de energia e o abandono progressivo dos combustíveis fósseis é um objetivo essencial para combatermos as alterações climáticas. Mas temos em Portugal um sistema energético integrado capaz de garantir a estabilidade e a segurança do fornecimento de energia sem as centrais de carvão, que tinham um papel importante em períodos de pico? Eu diria que sim. Nós temos tido historicamente e temos um sistema elétrico nacional bastante robusto. Acredito também que estas decisões de fecho de centrais, que são eminentemente políticas, obviamente ligadas à sustentabilidade, mas são políticas, elas estão assentes em estudos técnicos profundos e a capacidade está assegurada, os backups necessários estão assegurados. Mas, repetindo um bocadinho o que eu já disse, o fecho destas centrais ele está a ser mais do que compensado pela nova capacidade que está a entrar em produção. Lembremos-nos, por exemplo, dos leilões solares que aconteceram nos últimos anos, e isso, juntando também a crescente capacidade de armazenamento, que são sistemas que se tornam cada vez mais eficientes e mais económicos, vai tender a equilibrar o sistema, para além de que o sistema elétrico nacional, para além de robusto, para além de eficiente, ele não é isolado. Portanto, há uma ligação interpaíses, com Espanha, com França, etc. E, portanto, diferentes condições meteorológicas num exato momento em diferentes países, ajudam a que haja um fluxo de energia entre países para assegurar um fornecimento contínuo. Portanto, eu diria que sim, que a descarbonização é necessária, acho que é hoje que deve ser feita, não devemos deixar isso para as gerações futuras, faz parte daquilo que é a nossa missão e o nosso legado. É uma transição, é uma mudança e é dura, ela cria discussão, cria medo, mas temos que a fazer agora, e às vezes é preciso criar aqui algumas tensões para forçar também o desenvolvimento, nomeadamente, por exemplo, do armazenamento. E é isto que impulsiona para que o armazenamento seja cada vez mais eficaz, mais eficiente, mas também mais competitivo em preço. Falou muito bem que estamos integrados num sistema europeu de energia, mas também aqui parecem existir algumas hesitações quanto à estratégia a seguir. Em alguns países, por exemplo, a energia nuclear parece que ganhou novo fôlego, uma central enorme, o maior reator nuclear na Europa, na União Europeia, foi inaugurado agora na Finlândia. Os Países Baixos também apresentaram uma estratégia já de curto a médio prazo para recuperarem uma central nuclear e produzirem mais duas. Por outro lado, a Alemanha está a fechar, a encerrar centrais nucleares. Como é que o nuclear vai continuar a fazer parte da nossa vida e do nosso mix energético? Por um lado, eu diria que sim, é óbvio, há países que continuam a investir nisso. Eu acredito e espero que não em Portugal. Não é um bocadinho aquela história de na minha quinta não, no meu quintal não, mas eu acredito profundamente, apesar de reconhecer que o nuclear tem um peso importante no mix energético, os custos associados e os riscos associados para mim são demasiado preocupantes. Mas nós temos uma central nuclear em Espanha que há muitos dias trabalha para Portugal, para abastecer Portugal. Portanto, na prática... Sim, é verdade. E eu reconheço que elas são importantes para o mix energético e para assegurar alguma estabilidade. O que eu digo é que, enquanto não for cabalmente justificado ou provado a segurança de todos esses sistemas, eu continuo a preferir que não, e que há outros sistemas alternativos em que devemos apostar. Não só porque são, em termos de custo, mais eficientes. Esta ideia de que o nuclear é mais barato, eu não acredito muito nisso. Além do que, eu costumo dizer que quando há uma fuga solar, nós temos apenas um bom dia de sol. E, portanto, eu prefiro que apostemos nestas fontes, no vento, no sol, no hídrico, que nós temos em abundância, e em sistemas de armazenamento, combinados com centrais de ciclo gás combinado, etc.,
possam ser alternativa e menos aposta no nuclear, porque continuamos a ver, de forma, eu diria em alguns casos até arbitrária, como é que são resposta aos riscos que nós já tivemos com o nuclear, nomeadamente Chernobyl. Continuamos a ter discussões, o que é que se faz com aquilo. E ainda hoje, eu ainda não vi nenhuma explicação cabal, o que é que se faz numa central nuclear quando ela chega ao fim do seu ciclo de vida. Isso para mim é preocupante enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto filho. Falou do armazenamento, é uma questão importante porque nós sabemos que, no caso especificamente do solar, naturalmente a energia é produzida durante algumas horas, não é, do período do dia, e nós precisamos de garantir que temos energia para os outros momentos. Estava-se a referir particularmente ao armazenamento das baterias, pensa que há outras soluções, por exemplo, eu tinha aqui a questão relativa ao hidrogénio, estão a ser feitos investimentos muito significativos, nomeadamente em Sines, agora com um grande consórcio de empresas portuguesas, mas também estrangeiras. Que papel é que o hidrogénio, e particularmente esperamos o hidrogénio verde, poderá ter neste setor da energia? Eu acho que Portugal tem condições, para além de muito interessantes, condições ótimas para o hidrogénio verde se comparado com o resto da Europa. Não esquecer que nós precisamos de muita energia para produzir hidrogénio verde e, portanto, para mim, o que é fundamental é que esta produção de hidrogénio verde ela seja produzida através de energia de fonte renovável. Apenas e só através de energia de fonte renovável. Isso, para mim, acho que é uma condição fundamental e nós temos, comparativamente com o resto da Europa, condições para ter energia renovável mais barata. Temos muito mais horas de radiação solar e só por aí temos condições boas para isso. O que eu acho que é relevante é que a aposta que é feita no nuclear, apesar de haver uma estratégia europeia bem delineada, é que cada um dos países não se isole nas suas ações. Tendencialmente vemos isso acontecer. O que eu acho que devia ser feito é que seja efetivamente uma estratégia interpaíses, comunitária ou até mais do que isso, que permita ter uma infraestrutura que seja de acesso generalizado e que por isso se torne mais competitiva. Gostava também que em Portugal não falássemos apenas no hidrogénio verde como produto final, mas que pensássemos de uma forma mais global em capturar todo o valor associado a esta fileira. Eu diria que neste momento o bottleneck está na capacidade de produção dos eletrolisadores e eu acho que esta é também uma oportunidade para Portugal investir na industrialização, na reindustrialização. Nós temos engenharia, nós temos capacidade industrial para estarmos também nesta parte inicial do ciclo do hidrogénio, na produção de eletrolisadores e aí termos uma mais-valia acrescentada em todo o processo e da cadeia de valor associada ao hidrogénio verde. A eficiência energética é naturalmente uma das chaves para enfrentarmos o desafio desta transição em que nós vivemos. Naturalmente, quanto menos energia gastarmos, menos precisamos de produzir ou de importar. Não deveríamos todos tentar tornar-nos especialistas na poupança de energia? Eu diria que sim, não temos necessariamente que ser especialistas. Eu acho que o que devemos ter é uma cada vez maior consciencialização do que é o consumo de energia. Como é que nós consumimos energia, onde a consumimos energia e quando a consumimos energia. E se pensarmos um bocadinho nisto, na forma como nós consumimos energia, podemos, através de formas muito simples, que cada um de nós pode implementar sem custo, alterar alguns dos nossos padrões de consumo e com isso já sermos mais eficientes. Depois assistimos a um continuar ou um aumento contínuo do consumo de energia, através da digitalização que está na nossa economia, nas nossas casas, nas nossas vidas, na nossa indústria, nos nossos automóveis e, portanto, cada vez vamos consumir mais energia. Se nós conseguirmos ser mais eficientes nos nossos processos diários, seja na nossa casa, seja na nossa indústria, nos nossos escritórios, nós conseguimos estar a alocar alguma parte desta energia que nós não consumimos a esta crescente demanda de energia. Está do nosso lado sermos efetivamente a parte ativa na eficiência energética, sermos especialistas ou não sei se é o termo exato, mas termos uma maior consciência da necessidade de energia. Nas empresas, esta eficiência energética é certamente decisiva para a sustentabilidade económica, mais ainda com estas oscilações de preços que nós já referimos. Mas a complexidade deste processo deve ser, em certos casos, avassaladora para os gestores, para os decisores. Pode dar-nos alguns exemplos de desafios um bocadinho fora do comum que a Helexia enfrentou
na sua colaboração com empresas portuguesas? Se calhar mais do que falar em alguns exemplos concretos, falar de uma forma mais generalizada, mas vou usar o termo avassalador. A eficiência energética obriga a um conhecimento profundo da indústria onde nós estamos a tentar implementar a eficiência energética. E falo mais na indústria porque é a área onde nós atuamos mais, mas porque cada indústria tem a sua complexidade e, portanto, daí o termo avassalador. Cada implementação, cada análise, cada auditoria, cada forma que nós queremos aconselhar o nosso cliente implica um estudo profundo, avassalador daquilo que é o processo dessa indústria. Há coisas que são mais ou menos recorrentes que nós encontramos e que são um contrassenso do ponto de vista de consumo de energia, que é, vemos muitas energias que têm necessidades de produzir frio e calor, mas que depois no seu processo estão a desperdiçar ambos. E, portanto, isto é um exemplo do que acontece em muitas indústrias, mas mais do que procurarmos processos super complexos para a eficiência energética, acho que devemos começar pela sensibilização e mostrar às pessoas como é que pequenos gestos que façam com que nós deixemos de ser passivos perante o consumo de energia, mas pequenas ações podem ter um impacto que é muito relevante e que será o mais relevante até na poupança de energia destas indústrias. Pode-nos dar um exemplo desse tipo de comportamentos? Nós vemos frequentemente, passamos em indústrias às vezes que não está ninguém, estão as luzes ligadas, os ar-condicionados ficam ligados ao fim de semana e aos feriados. Temos zonas mal iluminadas e zonas que estão super iluminadas, mas na verdade as pessoas estão a trabalhar nas zonas mal iluminadas. Ou seja, há aqui um mix entre o que é a necessidade e o que é a disponibilidade de energia e normalmente ela está a ser gasta no sítio errado. E é por isso que é importante perceber como é que as indústrias estão a consumir energia e onde é que as estão a consumir. E é interessante ver que em algumas indústrias não há ainda um conhecimento detalhado de onde é que estão a consumir energia. E às vezes, com algumas análises, com algumas auditorias, notamos alguma surpresa porque não percebiam que naquele processo que eles nem sequer pensavam que era consumidor de energia, está uma grande parte do consumo de energia. E isto às vezes é simples de mudar alguns processos. Não estamos a falar de investimento, estamos a falar de pequenas mudanças, às vezes pequenos configurações ou reconfigurações do sistema que permitem poupanças. O Luís, enfim, certamente reúne frequentemente com representantes de outras Eléxias espalhadas pelo mundo. Existem casos positivos de bons exemplos em Portugal e coisas em que até tenham sido desenvolvidas de início e que possam servir de exemplo para outros países? Eu diria que sim, e orgulho-me particularmente isso. É o caso da mobilidade elétrica. Nós fomos a primeira geografia da Elexia a desenvolver um modelo de negócio para a mobilidade elétrica e que estamos a implementar, estamos a fazer a curva de aprendizagem e estamos agora a alavancar e a potenciar que este negócio seja replicado nas outras geografias onde estamos. Mas o que é importante na nossa organização, que é uma organização que está a crescer muito rapidamente, é a forma como nós estabelecemos a partilha de conhecimento, a partilha de experiências, para que em cada um dos negócios, sejam eles mais standardizados, consigamos encontrar sempre aquele bocadinho, aquele extra mile para tornar os projetos mais eficientes. Mas no caso em concreto eu diria que a mobilidade é um born in Portugal, da Elexia e que segue para as outras geografias. O que é que diferencia a abordagem da Elexia face aos carregadores elétricos que já têm instalados, visto que muitas vezes se coloca apenas o carregador e as pessoas ficam ali à espera? Não. Qual é a estratégia que têm que diferencia os carregadores da Elexia dos restantes operadores? Nós não estamos com os nossos carregadores na via pública, por exemplo. Não que desvalorize esses carregadores, obviamente, até porque os utilizo, enquanto utilizador também, é uma questão de comodidade, mas preocupa-nos essencialmente que os nossos carregadores estejam em locais que não sejam um ponto de carga, que sejam um local onde o utilizador já vai com naturalidade, vai fazer as suas compras de mercearia, vai fazer as suas compras para fazer obras em casa, vai visitar um cliente ou um fornecedor, etc. E, portanto, isso para nós é fundamental, é ser um ponto de comodidade mais do que um ponto de carga. É um ponto que alia a carga à comodidade. E preocupa-nos também que nestes locais existe também produção de energia de fonte renovável, para garantir que esta energia elétrica, que esta mobilidade elétrica é efetivamente sustentável e que seja económica e ecologicamente sustentável. Olhando sempre para este binómio que é para nós muito importante. O Luís falou da sua preocupação com, enfim, todas estas mudanças que temos que fazer, mas
Luís, enquanto cidadão, qual é o contributo que dá para estas mudanças que todos temos que operar nas nossas vidas? A primeira foi abraçar a mobilidade elétrica. Confesso que foi um desafio e foi também a medo, mas é uma mudança e, como eu disse há um bocado, a mudança implica sempre algum medo e alguns desafios. Primeiro foi uma viatura híbrida, que me preocupa que use maioritariamente energia elétrica. Na minha casa tenho painéis instalados e, portanto, a minha água quente é de fonte renovável, a minha energia elétrica é também de fonte renovável e, portanto, são estas pequenas coisas que são importantes, mas para além disso também a preocupação com os sistemas que temos, que sejam eficientes no consumo de energia, não deixar luzes ligadas. É uma coisa muito simples, que parece banal, mas tem um impacto muito importante. E, portanto, eu acho que são mais o conjunto de pequenas coisas do que muitas vezes grandes e complexas ideias e processos que fazem diferença. Acho que todos nós podemos fazer a diferença com pequenos gestos. Luís, muito obrigado. Foi um prazer dar início a esta série de talks consigo. Gostei muito de estar aqui. Obrigado. Muito obrigado, foi um prazer.